Nossa aula é hoje mesmo e amanhã não, tá? É, se vocês observarem aqui, no primeiro slide, eu trouxe novamente a estrutura da disciplina, porque eu recebi alguns questionamentos a respeito dos conteúdos da primeira avaliação, né? Eu havia falado na aula anterior, eu havia dividido, né, a disciplina em 4 momentos e tinha dito na aula anterior que os 2 primeiros conteúdos fariam parte da primeira unidade e os 2 últimos da segunda unidade. Então, automaticamente, os 2 primeiros conteúdos fazem parte da primeira prova e os 2 últimos da segunda prova, certo? Então, aí só ressaltando novamente, a nossa primeira unidade vai ser composta pelos conteúdos referentes à nossa primeira webconferência, né? Que foi o que a gente abordou. A introdução dos conceitos, fundamentos, teorias e funções administrativas e organizacionais, certo? Além da nossa aula de hoje, né, que vai tratar aí dos ambientes organizacionais, o macroambiente, o microambiente e o ambiente de tarefa. Ok? Então, para a primeira avaliação, a gente tem esses conteúdos, certo? Os demais serão tratados a partir da segunda unidade, certo? Alguma dúvida em relação a isso? E aí, só para ressaltar, como a gente teve algumas dúvidas durante a semana também, eu pedi para a tutora colocar isso na agenda. Realmente isso não estava claro, certo? Então, ela colocou esses conteúdos também na agenda do curso. Então, vamos lá, né? Como eu tinha falado para vocês, para a aula de hoje, eu separei esse segundo ponto para a gente trabalhar um pouquinho, abordar. Inclusive, esse segundo ponto também faz parte é conteúdo do nosso segundo fórum. Então, acho que vocês já vão entrar nesse segundo fórum com uma discussão, né, mais aprofundada aí do que seria o macroambiente, o microambiente e o ambiente de tarefa. E aí acho que vocês vão poder trabalhar melhor nas discussões, certo? Então, eu apresento essa figurinha aqui, tá? Com os ambientes das organizações. A gente precisa lembrar, né, do fato de que as organizações elas são sistemas, né, e elas fazem parte de um sistema maior, dentro do qual elas interferem e sofrem interferência. Né? Então, as organizações elas não estão sozinhas no espaço, né? Não são autossuficientes nem independentes dos elementos que compõem a nossa sociedade. Né? No seu entorno, a gente tem pelo menos 3 esferas, vamos dizer assim, de ambientes, os quais influenciam, né? E muitas vezes são influenciados pelas organizações. Então, a gente vai começar aqui a trabalhar rapidamente o macroambiente, certo? Onde a gente vai encontrar, vou passar aqui no terceiro slide, eu trouxe alguns dos fatores, certo? Que fazem parte desse macroambiente para a gente entender de que maneira esses fatores eles interferem nas organizações, tá? Sejam elas públicas, sejam elas privadas. Então, vamos começar aqui pelo fator legal político. Está usando alguma seta, professora? Não, mas posso utilizar, se facilitar. Deixa eu procurar aqui a seta, só um minutinho, tá? Mas vocês estão conseguindo ver a apresentação? Ah, ok. Vocês veem essa mãozinha aqui, eu mexendo? Não, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou desenhar, vamos ver aqui. Vou desenhar, então. Ah, achei a seta, achei. E agora, vocês conseguem ver a seta? Ainda não. Tá. Então, eu vou desenhar. Dá certo assim? Pronto. Porque aí eu vou sinalizando e depois eu vou apagando. Certo? É o melhor de vocês irem identificando. Então, como eu ia dizendo,
A gente vai trabalhar, vai começar do macro para o micro, certo? A gente vai trabalhar aqui alguns fatores, né, que incidem no macroambiente. Né? O que seria esse macroambiente? É exatamente o ambiente onde todas as organizações elas estão inseridas. Né? É um ambiente no qual é composto por fatores, certo? Que acabam interferindo em todos os tipos de organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas, como eu já havia falado. Né? Então, dentro desse ambiente, e vale salientar que esses fatores, né, por se tratar de fatores macro, né, são fatores sobre os quais as empresas elas não têm controle. Certo? Então, pelo contrário, elas acabam sendo, digamos assim, direcionadas por determinações ou por leis ou por resoluções, né, que acabam sendo impostas, sobretudo no que diz respeito aos fatores relacionados ao legal e político, certo? Então, dentro do macroambiente, o que a gente tem? Vamos começar aqui pelos fatores relacionados à questão da legislação, né, a questão política no macroambiente, certo? O que a gente tem? O que eu posso trazer a título de exemplo aqui para vocês, como fatores do macroambiente no âmbito legal político e que interferem nas organizações? Por exemplo, a CLT. A CLT é exatamente a legislação, né, que rege as condições trabalhistas. Né? A gente tem, além da CLT, a Constituição Federal, né, na qual todas as leis que regem o nosso país se encontram nela. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Então, observe que são aspectos legais, né, que vão influenciar as organizações. Mas de que forma? Se a gente parar para pensar aqui na CLT, como o próprio nome diz, consolidação das leis trabalhistas. Né? É nela que estão todo o aparato legal, né? No qual a gente encontra todos os direitos e obrigações do perdão, o direito do colaborador. Né? Então, se a gente parar para pensar, tá, mas de que maneira isso, qual seria a maior modificação, diz assim, que houve na CLT, que a gente pode identificar na CLT, e que de alguma maneira está interferindo nas organizações. A gente sabe que com a nova reforma trabalhista, né, algumas alguns, é, alguns elementos, né, que são trazidos pela CLT, eles estão sofrendo modificações. Né? Isso interfere naturalmente na maneira como as organizações vão trabalhar. Então, a questão de carga horária do funcionário, a questão de distribuição dos dias de férias. Então, as organizações elas acabam precisando, né, se modificar à medida em que essa lei ela passe a entrar em vigor. Então, a gente observa que é algo que é instituído pelo macroambiente e que as empresas elas precisam se adequar, certo? Da mesma forma, em relação à Constituição Federal, em relação ao Código de Defesa do Consumidor. No âmbito econômico, o que a gente tem? A gente vai ter aqui, eu separei pelo menos aqui ah, algumas. Deixa eu só baixar aqui o volume do celular, gente. Perdão. A gente vai ter aqui pelo menos alguns fatores, né? Separei, por exemplo, a questão da inflação, a questão da taxa de juros, a questão da balança comercial, do nível de emprego e renda e da arrecadação de impostos e tributos pelo governo. Tá, aí de que maneira isso interfere nas organizações? Vamos pensar. A questão da vamos pegar aqui a questão do nível de emprego e renda. Né? Ah, quanto maior o nível de emprego, naturalmente, maior poder de compra o indivíduo ele tem dentro da sociedade. Então, quanto mais ele compra, naturalmente, mais as empresas elas precisam produzir. Né? No caso, no âmbito público, quanto maior o nível de renda da população, mais isso vai gerar em termos de arrecadação de impostos e tributos, né? Para os nossos governantes. Então, observa que isso acaba interferindo. Observa como o nível de emprego e renda acaba interferindo diretamente em questões referentes às organizações. A taxa de juros, a questão a maneira como os juros incidem nos produtos, né, que isso pode determinar a decisão de compra ou não, né, pelo consumidor, e o quanto ele vai comprar, mais ou menos, pode estar relacionado a isso. Certo? A inflação que acaba onerando o valor dos produtos, então isso naturalmente acaba também interferindo na decisão de compra.
né, do consumidor. Então, esses acabam sendo também elementos, né, no âmbito econômico que interferem no consumidor e, naturalmente, na forma como as organizações elas precisam trabalhar, certo? O terceiro elemento, o terceiro fator do macroambiente é o fator social, né? Eu separei questão de densidade demográfica, faixa etária, sexo, religião, escolaridade. Ah, professora, como é que a questão da faixa etária interfere aí nas organizações? Vamos pegar o fato de que a nossa população, ela tem, se a gente pegar alguns estudos, a gente vai ver que a expectativa de vida, né, dos brasileiros tem aumentado nos últimos anos. Né? Se a gente observar isso, então, de que maneira isso impacta nas empresas? As empresas precisam se adequar a esse novo perfil de população. Né? As empresas elas precisam passar a apresentar produtos e serviços, né, mais condizentes com esse novo perfil de população que seja que tem uma faixa etária maior aí, né? Sobretudo que a gente está numa geração de idosos, né, que cada vez mais tem que se preocupar mais com a saúde, então observa que novos serviços direcionados para essa faixa etária, eles acabam como é que eu posso dizer, eles acabam sendo oferecidos pelas empresas. Então, à medida que a gente tem essa mudança no perfil do cliente, certo? As empresas elas precisam se adaptar a isso, tá? Outra questão, numa determinada cidade, aumenta-se a densidade demográfica, entende-se naturalmente que a, vai, pode haver um número maior de consumidores. Então, existe um número maior de consumidores, é possível que haja um aumento na demanda pelo produto ou pelo serviço oferecido pelaquela empresa. Né? Aspectos referentes à religião, escolaridade, né? Ou até aspectos culturais, certo? De uma determinada sociedade devem ser respeitados, tá? Porque os aspectos culturais afetam diretamente, né, no comportamento do consumidor e as empresas elas precisam respeitar essas questões culturais. Elas precisam levar em consideração essas questões culturais para poder direcionar os produtos, os serviços de acordo com o que o cliente demanda, certo? Vamos ver. Passando para... Eu vou pular aqui o tecnológico, vou deixar por último, porque a gente vai trabalhar ele no slide posterior, tá? Alguma dúvida, pessoal? Ok. Estou falando rápido, porque eu falo muito rápido às vezes. Então, eu estou tentando me policiar aqui para não acontecer isso com vocês. Tá bom. Alguns sinalizaram que sim, então eu vou tentar falar um pouco mais devagar, certo? Então, o outro fator, né, que a gente pode considerar aqui, que faz parte do macroambiente, é o fator internacional. Né? O que é que ocorre ao redor do mundo, de que maneira isso interfere nas organizações, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Se a gente parar para pensar, sobretudo nesse contexto que a gente vive desde a década de 90, a questão da globalização, as empresas elas têm cada vez mais entrado em territórios estrangeiros, né? Da mesma maneira como elas têm realizado transações com empresas estrangeiras. Então, naturalmente, o que ocorre, né, em territórios, no território de outros países acaba interferindo na maneira como as organizações elas precisam responder a essas mudanças. Né? Então, se a gente parar para pensar, uma mudança econômica, ou política ou social ligada aos fornecedores com os quais as organizações mantêm relações no exterior, acabam naturalmente afetando a maneira como a organização ela vai negociar com esse fornecedor. Né? Não só com os fornecedores, mas com os competidores internacionais. Né? Essa questão da globalização fez com que o ambiente competitivo ele se tornasse muito mais, vai ficar redundante, tá? Mas é muito mais competitivo, né? As empresas, a gente tem um número muito maior de concorrentes, porque além das organizações que fazem parte do nosso território nacional, com a expansão da internet, que inclusive é um fator que a gente vai falar mais para frente, mas com acesso à internet, né, com o desenvolvimento do e-commerce, as empresas elas têm cada vez alcançado os mercados internacionais. Então, além da relação com os fornecedores estrangeiros, existem relações também de competição,
com empresas de outros países, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso, deixa eu escrever aqui, a gente ter acesso a produtos, competidores internacionais, a gente ter acesso a produtos, né, de fornecedores de qualquer parte do mundo, né? Porque a internet hoje nos possibilita isso, tá certo? Então, o fator internacional acaba também interferindo no desenvolvimento das organizações, tá? Exato, Leite. A questão da concorrência acaba fazendo com que as organizações elas adquiram uma postura mais proativa, né? No sentido de melhorar a qualidade. Né? E com o aumento da concorrência, naturalmente, a gente consegue barganhar um preço melhor. Né? Porque aquela história, quando se tem pouca empresa fabricando o mesmo produto ou oferecendo o mesmo serviço, ela acaba tendo um poder de barganha de oferecer aquele preço que a gente tem que aceitar. Né? Mas quando existe um nível de concorrência alto, as empresas, quem tem que se desdobrar para conquistar o cliente são as empresas. Né? E é isso que acontece. Elas precisam ter fatores diferenciais para que melhorar a sua qualidade, trabalhar com diferenciação no preço, né, para que o consumidor o escolha, né? A escolha, perdão, dentre tantas opções, né, já que a concorrência está tão acirrada, certo? E aí, por fim, o fator tecnológico, né? E aí envolve a questão, e aí dá para a gente falar em tecnologia e não falar, por exemplo, a questão da internet, tá? Que vem ganhando aí, desde a década de 80, 90, espaço cada vez maior e acaba sendo um elemento diferencial, né, no âmbito das organizações, não só por facilitar a relação de compra e venda, tá? Não só de permitir o acesso a mercados em outros países, mercados em qualquer lugar do nosso país, mas também por possibilitar o acesso à informação de maneira muito mais rápida. Né, e de maneira mais eficiente, uh, uh, de forma mais precisa também, né, com menor índice de erro. Daí uma está falando aqui sobre a questão da publicidade. Isso, as empresas no ambiente concorrencial muito alto acabam precisando investir muito em publicidade, né? Para tentar comunicar para o mercado, para tentar passar para o mercado quais são os seus diferenciais, certo? Então, voltando aqui para os fatores tecnológicos, a gente estava falando na internet, né? Então, na internet, questão da internet, além de possibilitar uma relação maior de compra e venda, né? Poder amplia muito os horizontes de mercado, né? Também permite que as informações cheguem de forma mais precisa, de forma mais rápida e eficiente até as empresas, né? Ou das empresas para os seus clientes. Então, a internet, além de facilitar o processo de compra e venda, também facilita, também permite que as empresas tenham uma comunicação melhor com o seu cliente. Desculpa. E aí, internamente, falando, vamos dizer assim, né, a gente tem a tecnologia nos permite hoje às empresas, né, trabalhar com o que a gente chama de sistemas de informações. Vocês vão ver ter uma disciplina, né, específica para isso. Isso, além de tudo, a internet, além de facilitar, né, Zuleide, de tornar o produto deixar o produto mais perto do consumidor, ainda tem a questão da diferença de preço, né? Então, vamos lá. Então, internamente, né, e aí para as organizações, a tecnologia também tem permitido o uso do que a gente chama dos chamados sistemas de informações, certo? E dentre os sistemas existentes aí à disposição das organizações, a gente tem o ERP, tá? É uma sigla em inglês chamada porque meu inglês é péssimo, tá, gente? Mas eu não vou falar para não passar vergonha com vocês. Mas o ERP nada mais é do que um sistema, certo? Que integra todos os departamentos da empresa, vamos dizer assim, né? Dentro de um banco de dados só. Então, eu vou ter informações, tá? Dentro de um mesmo sistema, todas as informações referentes à empresa. Vamos pegar no âmbito privado.
tá? Vamos pegar aqui uma loja, tá? Então, isso. É tipo um intranet. Ah, vamos pegar aqui uma loja. Então, dentro do RP dessa loja, o que é que a gente tem? A gente tem um banco de dados central, né? Que acaba por ser composto ele alimenta bancos de dados menores, né? E a gente vai ter o banco de dados central que alimenta o setor financeiro, que alimenta o setor de vendas, né? O banco de dados que alimenta o setor de gestão de pessoas. Que esse banco de dados acaba comportando todas as informações necessárias para a execução das atividades dentro da empresa, né? Onde a empresa ela consegue condensar todas as informações de forma eletrônica, né? E esse banco de dados ele é interligado, né? Vamos parar para pensar aqui um módulo vendas e o módulo estoque, por exemplo, né? Vamos imaginar que à medida que eu realizo uma venda, né? Naturalmente o sistema acaba já dá baixa no estoque da empresa, já dá baixa na quantidade de mercadoria que tem no estoque da empresa, porque o sistema está interligado. Quando ele computa a venda, ele automaticamente diminui o estoque. Então, observe que é só um sistema integrado isso. Observe que é só um dos exemplos, né? Se a gente pegar aqui um modo de contas a pagar, né? E fluxo de caixa. Se a gente parar para pensar aqui. Então, perdão, quando você receber, vamos imaginar que é dada a entrada de que a empresa recebeu um determinado montante decorrente de uma venda que foi realizada. Então, aquela informação, ela entra no fluxo de caixa da empresa, né? Onde são computadas suas receitas e suas despesas. Então, todas as informações acabam condensadas num sistema só, né? E aí, todas as informações necessárias para a execução das atividades da empresa acabam ficando condensadas nesse sistema, ok? Então, o RP permite isso, tá? Alguma dúvida, gente? Exato, exato. Contribui para a redução. Ah, não digo assim, isso que diminuiria a mão de obra, sabe, Zuleide? Mas automatiza alguns processos, né? Mas as empresas vão continuar precisando de pessoas para gerir seus departamentos. Isso é fato. Elas só vão ter, esse sistema ela permite, acho que o diferencial do sistema é permitir que todas as informações referentes a todos os setores da empresa estejam condensadas no sistema só. Tá entendendo? Então, o maior diferencial não é nem tanto, não é uma tecnologia que reduz mão de obra, vamos dizer assim, porque ela é necessária mão de obra para gerenciar, né? E para gerenciar todos os setores dentro da empresa. Mas o seu diferencial maior é possibilitar o acesso à informação de forma integrada, né? Todas as informações necessárias estão ali, dentro daquele sistema. Certo? Isso. Acaba gerando eficiência, porque eu consigo otimizar o tempo, né, gasto para resolver, para solucionar algum problema ou para ter acesso a alguma informação. Certo? Então, isso é eficiência, né? Lembrar, e aí a gente pode até abrir um parênteses aí para o nosso fórum, né? Lembrar que a questão da eficiência é exatamente isso. É, obter resultados otimizando-se os recursos, né? Dentre esses recursos a gente pode ter tempo, né? Insumos, pessoas, certo? Então o RP realmente possibilita isso, de forma rápida e eficaz, porque à medida que a gente consegue ser eficiente, né? Na maioria das vezes a gente consegue alcançar a eficácia, certo? Se consegue se considerando que eu consegui alcançar o objetivo proposto com aquela transação, né? Vamos dizer assim. Certo? Então vamos lá. E aí, por fim, e aí no âmbito público que a gente tem, né? Um exemplo de tecnologia que é utilizado aí no âmbito do poder público. Ops, minha coordenação motora está péssima aqui para grifar. No âmbito público a gente tem aqui, em termos de tecnologia utilizada, né? É o chamado governo eletrônico. Vou passar aqui. Deixa eu voltar.
ver se eu consigo passar o slide. Pronto. Um pouquinho desconfigurado esse slide. Vou diminuir aqui isso. Pronto. Melhor. Então, o que é o governo eletrônico? Né? O governo eletrônico acaba sendo uma tentativa, né, do poder público de tornar acessível informações, né, dos três poderes, né, do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Né? Ele é considerado uma forma instrumental de administrar essas três funções. Tá? Então, acaba sendo uma plataforma, uma espécie de plataforma, na tentativa de executar a questão da transparência, né, e da prestação de contas, certo? Deixa eu grifar aqui. A questão da transparência, da prestação de contas, né, que o poder público ela precisa fazer à população, né, considerando a questão da... considerando a necessidade de apresentar para a população a questão dos gastos públicos, a maneira como como estão sendo direcionadas, né? E aí, essa plataforma, né, ela é dividida em três categorias, tá? A gente chama de G2G, que na verdade seria governo para governo, que envolve as compras ou transações feitas entre os governos municipal, federal, estadual, certo? O governo para. Esse B representaria negócios, business em inglês, tá? Seria governo para inglês, ou seja, seria caracterizado pela relação entre o governo e seus fornecedores. Ai, eu sempre escrevo no lugar errado. Governo e seus fornecedores, tá? E aí seriam as empresas, né, que fariam parte aí do processo licitatório, tá? E por fim, governo para o consumidor, nesse caso para os cidadãos, os usuários dos serviços públicos. Então, acaba sendo uma tecnologia, né, utilizada aí pelo poder público para tornar mais acessível as informações referentes às decisões e despesas públicas, tornar essas informações mais acessíveis ao cidadão, certo? Então, uma tecnologia aí que a gente pode citar, né, como fator, aliás, o fator tecnológico aí no âmbito público a gente poderia citar como exemplo o governo eletrônico, tá bem? Vamos lá, vou aumentar aqui um pouquinho. Está um pouco desconfigurado. Pronto, é melhor. Então, a gente viu o macroambiente, né? Como a gente tinha falado anteriormente, o macroambiente é um ambiente onde todas as organizações elas acabam inseridas, né? Deixa eu só retomar aqui, só para a gente dar... Só pra gente... Observa que o macroambiente, né? Todos esses fatores, né? Eles englobam todas as organizações. E como eu tinha comentado, lembre-se que as organizações elas sofrem interferência desses fatores, né? Como a gente viu, né? E suas ações acabam sendo condicionadas, sobretudo se tratando de organizações públicas, né? Sobretudo se tratando no âmbito público, a sua maneira de agir, a sua forma de executar seus serviços, né, acaba sendo condicionada, sobretudo, pelos fatores legais desse macroambiente. Tá? Então, a gente viu as variáveis referentes ao macroambiente. E aí, sobre as quais as organizações elas não têm o menor controle. Pelo contrário, sofrem influência delas. Tá? Então, aí passando, slide, slide. A gente entra no ambiente de tarefas, tá? É um ambiente intermediário, vamos dizer assim. É um ambiente no qual estão os fatores relacionados aos clientes, concorrentes, agências reguladoras, algum grupo de interesse especial e fornecedores, tá? Mas aí a gente para para pensar, se a gente parar para pensar, o ambiente de tarefas também é um ambiente externo à organização, certo? Então, é um ambiente que está aqui sobre os quais as organizações não detêm total poder, total controle, né? Mas, em parte, acabam por, digamos assim, definir algumas estratégias de atuação de algum desses stakeholders. Vocês já ouviram falar dessas palavras, stakeholders?
Vou escrever aqui. Deixa eu ver se onde é que eu escrevo, tá? Tá, vamos lá. Esses rapazes aqui, ó, clientes, concorrentes, agências reguladoras, grupos de maneira geral e fornecedores, eles representam o que a gente chama de stake, stakeholders, tá? São todos os participantes, vamos dizer assim, né? Todos vou chamar participantes mesmo. Todas as demais organizações ou indivíduos, né, que acabam interagindo direta ou indiretamente com as organizações. Se a gente parar para pensar, os clientes são os principais stakeholders das organizações, porque, inclusive, hoje é dia do cliente, né? Em setembro. Os clientes são os principais stakeholders das organizações, porque, segundo muitos autores, são a razão de ser, né, dessas organizações. É em virtude dos clientes que as organizações, em virtude da demanda dos clientes, que as organizações, né, fabricam seus produtos, né, prestam seus serviços, né. Os concorrentes aí, como as empresas, tá, competidoras, como as empresas que vêm a brigar por um espaço dentro do mercado, junto às organizações, né. As agências reguladoras, como a gente vai ver daqui a pouco, a exemplo do PROCON, da Anvisa, do Inmetro, né, que são as agências que regulam exatamente as relações entre esses stakeholders, tá? Organização, fornecedor, por exemplo, empresa fornecedor, tá? Algum grupo de interesse especial que possa haver entre as organizações e os próprios fornecedores, tá? Então, os stakeholders são os elementos que... Ai, desculpa, Érica, eu falo assim. Os stakeholders são os componentes, tá? No contexto que fazem parte do ambiente de tarefas, né? São a gente não pode chamar nem sempre de parceiros, mas são os, os, como é que eu posso dizer assim? Os atores, tá? Que fazem parte desse contexto, transacional das organizações, né? Então, lembre-se sempre, clientes, concorrentes, fornecedores, agências reguladoras representam o que a gente chama de stakeholders, cada um com seu papel, né? Cliente de comprar o produto ou serviço das organizações, os concorrentes que estão ali no mercado disputando um espaço, né, as agências reguladoras no sentido de fiscalizar a relação entre as empresas, fornecedores ou o próprio funcionamento das empresas, né? Então, esses são os elementos que a gente chama de stakeholders, ok? Esclareci? Isso, Edivaldo. As agências reguladoras não verificam não só a qualidade, tá? Mas a questão de saber se as empresas elas estão seguindo o que é determinado por esses órgãos, por essas agências reguladoras, né? Por exemplo, o PROCON determina que o consumidor ele não pode passar mais se não me engano, 15 minutos numa fila. Então, as empresas elas são fiscalizadas nesse sentido, né? Por isso a ideia de regulador. Caso não se cumpra, existe uma agência, existe alguém que está lá para regularizar a situação. Tá? Mas a gente vai falar já sobre ela. Aí vocês me perguntam, tá, professor, mas aí qual a diferença do macroambiente e do ambiente de tarefa? Né? Porque ambos fazem parte do ambiente externo das organizações. Né? Mas qual seria a principal diferença? Se a gente parar direitinho para pensar, o macroambiente, né, os aspectos legais, tecnológico, social, econômico, internacional, né, são aspectos que acabam por interferir em todas as organizações que estejam nesse contexto, certo? Já o ambiente de tarefa, ele é um ambiente específico da organização. Por exemplo, se a gente parar para pensar aqui deixa eu pegar aqui uma empresa, se a gente entender aqui, deixa eu me ver. Igual é uma empresa que a gente poderia considerar qualquer empresa.
Samsung, a primeira que chegou aqui. Se a gente parar para pensar, o ambiente de tarefas, o macroambiente da Samsung é o... Peraí que eu já leio o teu comentário, tá, Zuleide? Vamos pegar aqui o exemplo da Samsung. O macroambiente da Samsung é o mesmo macroambiente da Motorola, né, da LG, ou seja, das demais empresas que trabalham no mesmo ramo, certo? Porque os elementos legal, político, tecnológico, social e econômico vão ser os mesmos para todas essas empresas. Tá? Mas se a gente parar para pensar, a Samsung, apesar da questão concorrencial, mas ela vai ter os seus usuários, ela vai ter, em alguns momentos, usuários específicos, ela vai ter fornecedores específicos, ela vai ter concorrentes específicos e vai ter grupos de interesse específicos. Tá? Então, o macroambiente está mais direcionado à organização especificamente. Né? O ambiente de tarefas está mais relacionado às organizações de uma maneira geral. O macroambiente... Perdão. Vamos voltar. Zero tudo. O ambiente de tarefas ele está mais diretamente relacionado à empresa específica. O macroambiente está relacionado às empresas de uma maneira geral. Certo? Então, tratando aí. Voltando aqui à questão das agências reguladoras, né, a gente tem a questão, por exemplo, o PROCON, né, que tem o objetivo aí de defender os interesses do consumidor. Né, então, ele identifica se aquilo que tá na lei, se aquilo que está determinado, está sendo executado pelas empresas. Né. A gente tem aí a título de um outro exemplo aqui, a Anvisa, né, identifica, por exemplo, se bares e restaurantes, por exemplo, estão seguindo as orientações, né, referentes à higiene do local, né, a condicionamento adequado de alimentos, enfim. O Inmetro diz respeito aí à questão dos fiscaliza, né, vamos pegar aqui o exemplo de se os brinquedos estão dentro das adequações corretas de acordo com a faixa etária estipulada. Então, ou seja, existem agências que vão regular, né, a execução das atividades das organizações e elas acabam interferindo naturalmente, em virtude da regularização, acabam interferindo na maneira como essas organizações irão atuar, certo? Deixa eu ler aqui o comentário de Zuleide. Pesquisa o significado. Significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito investimento neles. Porque, por isso que eu chamei de agente, né? Eu não gosto, porque pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, né? Que na verdade são exatamente, caracterizado exatamente por isso, né? Clientes, pessoas, agências reguladoras, empresas, órgãos, né? Fornecedores e concorrentes empresas. Então, são agentes, né, que fazem, falando dos stakeholders, tá, gente? São agentes que fazem parte desse ambiente de negociação das organizações. Ok? Edivaldo, esse ambiente é externo. Isso. O ambiente de tarefas ele continua sendo externo à organização, assim como o macroambiente. Só que ele está mais relacionado. Ele está diretamente relacionado à organização especificamente. Né? O macroambiente é mais geral para todas as organizações. Tá? Posso passar? Próximo slide. Ok. Vamos lá. E aí eu separei alguns elementos aqui que fazem parte do ambiente de tarefas das organizações, né, para a gente fazer uma rápida diferenciação aqui no que diz respeito às organizações privadas, no que diz respeito às organizações públicas, tá? Então, eu separei esses três elementos aqui do ambiente de tarefas. O cliente, né? Só para a gente esclarecer direitinho, mais essa questão das organizações públicas, né, dos elementos referentes às organizações públicas, vocês vão ver especificamente na disciplina nos próximos módulos. Mas aí, rapidamente, só para a gente entender, né? Nas organizações privadas, o cliente
ele é tido realmente como cliente, como aquele que demanda, né, de um produto ou um serviço que está sendo oferecido por uma empresa, no âmbito privado. Tá? Em relação às organizações públicas, a gente não tem um cliente. A gente tem um cidadão que é usuário daquele serviço, né? Que paga seus impostos e que, em virtude do pagamento dos seus impostos, adquire o direito, né, pelo pagamento, adquire o direito, tá, de usufruir desses serviços, infelizmente, muitas vezes só teoricamente, né, mas adquire esse direito por usufruir de serviços de saúde, educação, segurança pública, né, ter direito à iluminação pública, né, em virtude do pagamento de impostos. Então, é sempre importante a gente fazer essa diferenciação de que nas empresas privadas a gente tem o cliente realmente como consumidor, né, do produto do serviço. Nas organizações privadas a gente tem o cliente como usuário, né, o cidadão que faz uso, ou que deveria fazer uso, né, dos serviços prestados pelas organizações públicas. Tá? Fornecedor. Fornecedor na empresa privada é selecionado de acordo com seus indicadores de desempenho. Né? Então, na empresa privada, quem vai fornecer o produto ou o serviço vai ser aquela empresa que tenha um melhor preço, um melhor prazo, que seja mais confiável, né? Ou seja, que se adeque às necessidades da empresa, né? E que sejam considerados o melhor pela empresa. Já nas organizações públicas, né, o fornecedor ele é selecionado a partir do processo licitatório, né, regulamentado pela Lei 8.666. Tá? Então, não é a organização pública, não é a prefeitura que decide quem será a empresa responsável pela limpeza da escola, né? Sendo que esse serviço seja terceirizado. Não é a Secretaria de Saúde que decide quem vai fornecer, qual a empresa que vai fornecer as seringas do posto. Né? Tudo isso ocorre, a decisão de quem vai fornecer, né, o recurso necessário para as organizações públicas ocorre através de processo licitatório, certo? Regulamentado por essa lei aí. Okay? Lembrando sempre que as organizações privadas, elas desenvolvem suas atividades de acordo com o que lhe é conveniente, vamos dizer assim. Já as organizações públicas, elas não têm essa liberdade, né, de agir. Elas são regidas, né, pela legislação. Né? Então, elas acabam ficando um pouco mais amarradas. E a questão político-legal, como a gente tinha comentado anteriormente, acaba ficando, né, muito mais forte aí para as organizações públicas. É aquela história, né? As organizações privadas, elas fazem algo que lhe é conveniente, contanto que a lei permita, né? Já as organizações públicas só fazem algo que a lei permite, certo? E aí, por fim, a questão dos concorrentes, né? Nas organizações privadas, o que a gente tem? São empresas que ofertam produtos e serviços semelhantes no mercado, né? A ideia da concorrência, da competição, né? Ou seja, existe a competição entre elas. Já nas organizações públicas, não existe concorrente. Né? Eu não tenho um hospital público que concorre com o outro. Eles fazem parte de companheiros do que concorrentes. Né? Porque já que a ideia é prestar um serviço à população, então, nesse caso, quanto mais melhor. Né? Até porque ajuda a distribuir a carga de trabalho, né? A carga a conseguir atender devidamente à demanda da sociedade. Então, não existe concorrência no poder público. Né? Existe concorrência entre os fornecedores, tá? Que irão participar de um processo licitatório, mas é diferente. A concorrência é entre os fornecedores que são empresas privadas. Tá? Mas no âmbito do poder público, entre organizações públicas, a questão da concorrência ela não existe. Ok? Então, então, com isso a gente fecha o ambiente de tarefas, tá? E aí passa para o ambiente interno, que acho que é o mais simples, né, da gente compreender. O ambiente interno, naturalmente, faz parte os fatores que fazem parte do ambiente interno são os fatores que fazem parte, né, da organização em si, né, como o próprio ambiente diz.
algo interno à organização, ou também chamado de microambiente, né? São os fatores sobre os quais as organizações elas já têm mais controle, certo? Existe uma relação mais direta. Maiara, já nas organizações privadas existe concorrência. Isso, existe sim concorrência. Existe sim concorrência. Isso, Zuleide. Aí depois que a gente finalizou a questão da comparação entre as organizações públicas e privadas, a gente vem agora para o ambiente interno, tá? Então, como eu estava dizendo, esse ambiente interno possui fatores, apresenta fatores sobre os quais a organização ela ainda tem mais controle, né? São onde são tomadas, onde são tomadas as decisões, né? E naturalmente essas decisões acabam sendo é, é, condicionantes, né? Para definir, por exemplo, a estrutura organizacional, né? Essa empresa deve se apresentar, os recursos humanos, né? Que aí, na nova roupagem referente à questão da, da gestão de pessoas, a gente já não chama mais de recursos humanos, tá? A gente chama de capital humano, mas aí mais para frente vocês vão ver isso, né? Um outro elemento que faz parte do ambiente interno são os proprietários das organizações, né? Os administradores, né? Que nem sempre são os proprietários, a gente tem gestores é, é, que são contratados pelos proprietários para poder gerir as organizações, certo? Outro elemento seriam as diretrizes que regem as organizações. Qual é o meu. Essas diretrizes, por exemplo, definem qual o horário de funcionamento da minha empresa, naturalmente o horário de trabalho dos meus funcionários, né? Qual é a minha política de cargos e carreiras, né? Como é que eu remunero meus funcionários, que tipo de estratégia eu utilizo para satisfazer meus clientes ou para conseguir concorrer nesse ambiente tão competitivo. Né? Então, as diretrizes da empresa são os elementos que direcionam, né? Que conduzem as empresas no desenvolvimento na execução das suas atividades. Tá? A tecnologia está muito relacionada à questão do que é utilizado dentro da organização para prestar o seu serviço ou para fabricar seu produto. Né? Sobretudo quando a gente considera aí organizações de manufatura, né? Que são organizações que fabricam produtos. Então, a tecnologia acaba sendo um fator bem diferencial aí quando as empresas elas investem em tecnologias aí para melhorar a qualidade do seu produto ou melhorar a sua capacidade produtiva, por exemplo, tá? Então, a tecnologia ela também acaba fazendo parte desse ambiente, desse microambiente aí, e a cultura organizacional, né? Por fim, a cultura organizacional que acaba sendo um fator determinante pela maneira como as pessoas agem dentro das organizações. A cultura organizacional que diz respeito à questão dos valores, né? Que caracterizam aquela organização e que naturalmente refletem o comportamento das pessoas. Né? Se é a empresa mais formal, que demanda uma postura mais formal, uma vestimenta mais formal, ou se é uma empresa mais moderninha, vamos dizer assim, né? Que tem uma postura que tem um mercado mais informal e que naturalmente os seus colaboradores acabam trabalhando de maneira mais informal. Então, a maneira como essa cultura é disseminada dentro da organização acaba por interferir, acaba por também fazer parte desse microambiente, certo? Então, observem que são realmente elementos, né, que estão sob total controle da organização, sobre os quais, pelo menos, ele detém de maior controle, porque fazem parte do ambiente interno. Isso, tecnologia é fundamental, ok? Tranquilo em relação ao ambiente interno? É, a tecnologia, como a gente viu, né? A gente já tinha até comentado sobre a questão da tecnologia anteriormente, né? Ela acaba sendo o fator diferencial, não só para atingir novos mercados, né? Mas também para facilitar o desenvolvimento das atividades dentro das organizações, né? Para tornar as atividades dentro das organizações mais eficientes, né? Para otimizar tempo e recurso, né? Para
a questão no caso, de tecnologia utilizada para fabricar um produto, ou seja, essa tecnologia ela condiciona, permite à empresa trabalhar com a qualidade melhor naquele produto, ou seja, a tecnologia ela tem uma participação em diversas esferas, tá? Ok? Eu vou passar para o próximo slide que diz respeito aí, eu queria trabalhar rapidamente com vocês a questão da nossa primeira webquest, tá? Para a gente não ter aí muitas dúvidas. Eu separei a seguinte tarefinha aí para vocês, né? A turma ela deve se organizar em grupos de 5 ou 6 pessoas, os quais deverão selecionar uma organização pública ou privada para desenvolver a caracterização. É possível que seja alguma organização na qual um dos membros do grupo trabalha ou que tenha acesso às informações referentes às funções administrativas e organizacionais e dos elementos referentes aos ambientes macro, micro e de tarefas. Se vocês observarem, a webquest ela acaba por pegar, né, elementos que a gente trabalhou na primeira unidade, né? Na primeira webconferência e agora nessa segunda webconferência. Observa que eu peço que vocês precisam ter acesso às informações referentes às funções administrativas, e às funções organizacionais. Lembrem de se diferenciar essas funções, tá? Funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. As funções organizacionais são aquelas funções que desenvolvem os diversos papéis dentro da organização, tá? Função de gestão de pessoas, função de marketing, função financeira, função de produção. Então, a ideia é que vocês identifiquem se nas organizações que vocês estão, que vocês escolheram, se existe a ocorrência, primeiro, das funções administrativas, e de que maneira isso ocorre. Depois, as funções organizacionais. Existem todas as funções organizacionais? Não. Tem algum problema se ser grupo de 3 pessoas. Essa dúvida eu vou conversar com a tutora, tá? A gente me tira essa dúvida lá no fórum. Tira dúvidas que eu te respondo lá. Eu vou conversar com ela porque, como a turma está bem grande, se a gente ficar com grupos muito pequenos, talvez inviabilize a questão da correção das webquests. Mas aí eu não vou te dar certeza de nada agora. Me pergunta lá no fórum que eu te dou a resposta, tá certo? Então, aí voltando. Aí, vou identificar se a organização que eu estou considerando tem quais são as funções organizacionais que ela tem e de que maneira ela executa, né? E os elementos referentes ao macroambiente, o microambiente e o ambiente de tarefas da maneira como a gente viu aqui hoje, né? Quais são os elementos que a gente pode identificar e de que maneira a gente consegue também identificar qual a influência que ele traz para a organização que eu estou considerando. Então, o processo é o seguinte. Observem. O processo é o seguinte. Selecionar a organização, certo? Aí, o ideal é que vocês tragam primeiro uma descrição dessa organização, né? O segundo, depois de selecionar, descrever essa organização, né? Se não puder falar o nome, não tem problema, tá? Mas descrever a organização, enfatizando qual a sua finalidade, quais são os produtos ou serviços que oferecem, se é público, se é privado, naturalmente, né? Então, apresentar as atividades organizacionais que representam as funções planejar, organizar, liderar e controlar, tá? Então, quais são as atividades que ocorrem no âmbito das funções administrativas. Depois descrever de que maneiras estão representados. Foi outra coisa que a gente viu na aula. Os níveis estratégico, tático e operacional das organizações. Desculpa. Desculpa, Renata. Que eu também estou um pouco preocupada com a hora. Vamos lá. Então, apresentar as funções organizacionais, planejar, organizar, liderar e controlar, certo? Dirigir e controlar. Escrever de que maneira estão representados os níveis estratégicos, tático e operacional da organização escolhida, tá? Como é que está organizada a estrutura hierárquica dessa organização que vocês escolheram, né? Apresentar as funções organizacionais identificadas na organização. Eu tenho função de gestão de pessoas que é responsável por tais e tais atividades, eu tenho financeiro. Então, vocês vão descrever o dia a dia da organização, de uma maneira geral, tá? E, por fim, identificar. Como assim deu o exemplo de cada item? Vamos lá. Em relação ao produto e serviço, tá ok?
né? Só dizer o que é qual é o produto ou serviço que a empresa oferece, tá? Então, em relação ao terceiro item, dentro da função planejar, né? Como é que a empresa, ela executa a função de planejamento então a empresa, junto aos seus colaboradores. Quem é que é responsável pelo planejamento? Quais são as decisões que são tomadas no planejamento da empresa? E assim para as demais funções, né? Depois, descrever como é que se encontram os níveis hierárquicos. No nível hierárquico estratégico, né? Quem é que representa esse nível na empresa? É o dono da empresa? Normalmente é, né? Então, é o dono da empresa, quem é que representa o nível tático? Os gerentes e o operacional. Vai depender muito de que empresa que vocês optem por estudar, tá? Apresentar as funções organizacionais que podem ser identificadas na organização. Se é a empresa prestadora de serviço, eu vou ter um financeiro, eu vou ter a gestão de pessoas, posso ter um comercial, não vou ter produção, né, nem operações, mas vou ter essas outras funções organizacionais. Então, vocês vão identificar quais são essas funções, tá? E, por fim, identificar os elementos do macroambiente, microambiente e ambiente-tarefa que influenciam o funcionamento da organização selecionada. Identifiquei que a organização sofreu uma, uma queda nas suas vendas, por exemplo, decorrente do, do aumento da taxa de juros, né, que naturalmente acabou aumentando também o valor do seu produto. Então, o seu produto ficou mais caro, os consumidores acabaram comprando menos. Então, observa que é um fator, né, que é condicionante do macroambiente que interfere na organização. Ou seja, vocês vão precisar ter senso crítico para identificar esses fatores e dizer de que maneira isso interfere na organização. Tá? Eu vou acompanhar. Vocês continuam lá disponível para eventuais dúvidas. Acho que eu vou precisar encerrar, né, tutora? Ok? Eu vou me despedindo para a gente não atrasar a próxima web conferência. Tá bem, gente? Felizmente acabou. Já são 20 horas. A gente tem uma aula já programada agora para as 8, certo? Fico feliz que você tenha gostado, Renata. Espero que os demais também tenham, certo? Uma boa noite e boas próximas aulas, tá? Qualquer dúvida, eu tô lá no fórum.